Bem, boa noite a todos. Dando continuidade ao seminário de comemoração dos 40 anos da ciência política da UF, vamos ter a conferência de abertura deste evento, proferida pelo professor Luiz Fernandes, que é, além de ex-professor da casa, é um dos grandes cientistas políticos do país, com uma vasta obra acadêmica e com uma vastíssima também atuação institucional. Foi presidente da FINEP, foi presidente da FAPERJ, é atualmente secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e produziu uma obra, comentava há pouco com os colegas, sobre a União Soviética, quer dizer, um balanço sobre as principais teses a respeito daquela experiência e, academicamente, tem se destacado na área de relações internacionais. Ele é também professor atualmente da PUC, no curso de Relações Internacionais, e é uma satisfação, portanto, tê-lo aqui conosco para fazer a conferência que está aqui, do fim da Guerra Fria ao balanço do poder global, a reconfiguração da ordem mundial. Então, Luiz, passo a palavra para você, renovando o agradecimento e manifestando a nossa satisfação em tê-lo novamente aqui conosco. Bom, muito boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer aqui ao Departamento de Ciência Política pelo convite para participar desse seminário que celebra os 40 anos do Departamento de Ciência Política da UF. Agradecer o Sábio, que foi o portador direto do convite, mas que me dá a oportunidade de reencontrar com vários colegas, amigos, né, que fazem parte dessa longa trajetória já aqui do departamento, são 4 décadas, né? E há alguns marcos associados a esses 40 anos aqui do departamento no contexto nacional e no contexto mundial, né? 40 anos do departamento são também 40 anos da transição para a democracia no Brasil. Eu sei que esse tema certamente vai aparecer aqui nos debates, mas a criação do departamento coincidiu com a transição para a democracia no Brasil e 40 anos depois é uma democracia sob ataque, não só no Brasil, mas no mundo. Então, uma reflexão a esse respeito é muito importante. Também 2025 marca os 40 anos da ascensão de um dirigente na então União Soviética, não existe mais, o Gorbachev, cuja atuação levaria à ruptura da ordem mundial existente à época, que era a ordem da Guerra Fria, a ordem que vigorou. Eu vou falar um pouco mais sobre isso durante a maior parte da segunda metade do século XX. E nós também hoje vivemos, na minha interpretação, um processo de conclusão da transição que foi aberta na ordem mundial com o fim da Guerra Fria, o colapso da própria União Soviética, o desmantelamento do antigo bloco soviético, o campo socialista. Isso deflagrou uma transição no sistema internacional que parece estar chegando a um desfecho, né? Não necessariamente o desfecho que nós gostaríamos, né? Mas é como se, estou adiantando aqui o tema, mas junto com a transição que marcou o fim da Guerra Fria, entra em colapso um conjunto de instituições multilaterais que regularam as relações internacionais desde o fim da Segunda Guerra. Então, nós estamos aqui Por isso, fiz essa opção pelo título, né? Do fim da Guerra Fria ao balanço de poder global, a reconfiguração da ordem mundial. Porque acho que nós estamos, de fato, completando uma transição e reeditando agora, com abrangência global, mecanismos de balanço de poder
que estavam na origem do sistema internacional como sistema europeu há 400 anos atrás, né? Então, essa, quer dizer, é a ideia básica que eu vou desenvolver daqui. E, já que nós estamos tratando da reconfiguração da ordem mundial, eu queria um pouco apresentar o meu entendimento, o que é uma ordem mundial, né? Como entender a ordem mundial. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Funciona. Quer dizer, tá bom. Ou seja, o conceito de ordem mundial que eu emprego na apresentação e que eu defendo, né, é que ela se refere a uma configuração relativamente estável e persistente de relações de poder no sistema internacional moderno. Eu digo sistema internacional moderno porque em algumas vertentes teóricas realistas do estudo das relações internacionais, qualquer convivência entre poderes estatais não subordinados a uma autoridade transnacional é definido como sistema internacional. O sistema de estados gregos, lá do período clássico, antigo, por alguns caracterizado como sistema internacional. Mas eu entendo que sistema internacional é um produto da modernidade, quer dizer, é um produto do processo de unificação nacional que constituiu autoridades, inicialmente na Europa, mas isso depois se expandiu para todo o globo, detentores de poder, do monopólio coercitivo e administrativo do Estado, não subordinados a qualquer poder transnacional, como o que era exercido pela Igreja no mundo ocidental pré-moderno. Então, acho que o sistema internacional é um sistema de interação entre Estados soberanos, né, unificados e não subordinados a uma autoridade transnacional que lhes impusesse comportamentos, atitudes, ações. Estado moderno aqui, eu estou me baseando no seminário do Departamento de Ciência Política, na definição clássica lá do Weber, né? O Estado moderno como uma forma social que se caracteriza precisamente pelo monopólio do uso legítimo da força dentro de um determinado território, dentro de um território determinado. Como vocês sabem, essa é uma formulação clássica do Weber, mas que a origem, ele mesmo remete a origem dessa reflexão a Marx, né? A ideia de que no processo histórico de surgimento, desenvolvimento, consolidação da modernidade, se constituiu também uma forma social política nova, que é a partir dos processos de unificação estatal na Europa. Quer dizer, é um duplo processo. Eles simultaneamente rompe com o poder transnacional da Igreja, afirmando o poder territorial do Estado, e unifica, integra, monopoliza internamente o poder coercitivo, expropriando militarmente, politicamente, a aristocracia, que ela deixa de exercer o poder armado local e o Estado Nacional centraliza. É um processo violento, não? Hoje em dia a gente toma isso como se fosse dado. Mas a noite de São Bartolomeu é um marco, né, desse processo extremamente violento de unificação do Estado Nacional. E nesse contexto, o sistema internacional moderno ele se refere a uma interação contínua e sistemática de Estados e sociedades nacionais não subordinados ao monopólio coercitivo administrativo de uma autoridade transnacional. Na chave realista, por isso que eles chamam de anarquia, né? Anarquia não é porque é o caos, né? É anarquia porque são poderes não subordinados a uma autoridade superior que lhes imponha condições de ordem, né? E isso gera como elemento recorrente, evidentemente,
disputas de poder recorrentes entre esses estados. Aqui, já que estamos aqui no departamento de ciência política, se a gente pegar os autores clássicos da teoria política, Hobbes, o argumento fundamental dele era que a vida em sociedade era impossível sem o exercício do poder coercitivo do Estado, porque os seres humanos são matéria autopropulsada em busca da satisfação dos seus desejos e de suas paixões. Os objetos dos desejos e das paixões são escassos, então, se não houver um poder coercitivo que garanta a ordem, a vida em sociedade é impossível. Então, essa é a teoria que ele formulou para o Leviatã. O Leviatã aliás, isso num contexto em que os seres humanos são fundamentalmente iguais entre si, inclusive iguais na capacidade de matar. Né? Ele até diz que um pode ser mais forte do que o outro, mas ele pode se juntar. O que é mais fraco pode se juntar a outros para derrotar o mais forte, ou pode usar uma arma para derrotar o mais forte. Então, dada a radical igualdade dos seres humanos e dada a escassez dos objetos da paixão e dos desejos desses seres humanos em sociedade, ou há um Estado que impõe a ordem e a convivência, ou a vida em sociedade é impossível. E o dilema, portanto, na chave realista da teoria das relações internacionais, para pensar o internacional, que o internacional não há monopólio coercitivo do Estado, não há Leviatã que impõe a ordem. Na chave realista, a explicação para a ordem, isso também corresponde a um período histórico do desenvolvimento do sistema internacional moderno na Europa, é que o que difere a interação entre os Estados no sistema internacional da interação entre os indivíduos na vida social é que os Estados não têm igual capacidade de matar. Alguns Estados são mais fortes do que outros. Em geral, poucos Estados são muito fortes. E com isso gera um mecanismo, por isso o termo ali, balanço, o título não está mais ali, não para deixar no balanço de poder, isso gera um mecanismo de equilíbrio entre poucas potências, né, que dominam o sistema. E sempre que uma potência busca romper um determinado equilíbrio para monopolizar o sistema, os outros se juntam para demovê-lo ou evitar que ele cumpra esse objetivo, que atinja esse objetivo. Então, o sistema internacional europeu, ele funcionou baseado no mecanismo de balanço de poder, um equilíbrio instável, mas contínuo, que possibilitou ordem, mesmo sem ter um Leviatã que se impusesse sobre o sistema como um todo. E o sistema operasse no contexto de uma anarquia, entre aspas, definida nesses termos, a ausência de um poder coercitivo sistêmico. Bom, deixa eu só... Acho que eu vou mudar a ordem aqui. Não, já está aqui, está certo. Nesse contexto, a partir dessa chave de teórica, não, na verdade, o mundo viveu poucas ordens mundiais. A própria consolidação do sistema internacional moderno é referido na teoria realista das relações internacionais à paz de Westfália, que pôs fim à Guerra dos 30 anos, 1648, né? Porque é uma paz onde se afirma o princípio de que as condições de paz são negociadas entre os Estados ali presentes na negociação e que participaram do conflito anterior, né? Ou seja, não é uma paz determinada ou viabilizada, ou ditada pelo poder transnacional da Igreja.
seja, não é o Tratado de Tordesilhas que dividiu o mundo, né, entre Portugal e Espanha por determinação do Papa, né, ao qual o rei da França à época disse: mas eu não sabia que a Bíblia tinha dividido o território do mundo entre Portugal e Espanha. Mas ainda havia referência a um poder que era transnacional, que era o poder da Igreja. Então, esse sistema, que era um sistema europeu, mas com ramificações coloniais, sobretudo para as Américas eram integradas a esse sistema internacional na condição de colônias. Ele perdurou até as guerras napoleônicas, a própria ascensão do Napoleão e a sua atuação como imperador francês era visto como um movimento que tentava desarticular o balanço de poder existente na Europa e impor uma hegemonia francesa sobre o sistema internacional europeu, e a sua derrota nas guerras napoleônicas deflagrou o que seria a segunda ordem mundial, né? Que é o período normalmente caracterizado como de hegemonia britânica, que se estende do fim das guerras napoleônicas até a Primeira Guerra Mundial, portanto, um século. E ele é um período de afirmação da hegemonia britânica sobre o sistema, mas ele é uma combinação, porque no cenário europeu recompôs-se o balanço de poder no cenário europeu. Mas, a partir das conquistas tecnológicas, produtivas e, por fim, bélicas, né, oriundas da Revolução Industrial e sua aplicação bélica, sobretudo na navegação, a Inglaterra, ou o Reino Unido, a Grã-Bretanha, não aquela hegemonia britânica, estabeleceu um domínio global, pela primeira vez global, né? É um período de unificação econômica do mundo, de formação do mercado mundial integrado, atingindo todo o globo, e é um período de subordinação de civilizações asiáticas que anteriormente eram materialmente mais desenvolvidas do que as próprias potências europeias, né? Os principais países europeus. Como nós fomos colonizados, né, por Portugal, as Américas, por potências europeias, às vezes a gente perde isso de perspectiva. Os portugueses e espanhóis chegaram aqui procurando o caminho das Índias, né? Porque as Índias eram, digamos assim, era o lugar mais avançado, né? Era a expressão do que havia de mais avançado, que era, do ponto de vista produtivo, tecnológico, comercial. Quer dizer, e esses impérios asiáticos conviveram durante um longo período com a persistência desse sistema internacional ramificado para as Américas através do colonialismo, né? E esse é um período agora de subordinação, de expansão colonial e subordinação da Ásia, da África e da Ásia, mas sobretudo da Ásia. Aliás, exemplar nesse período, para a gente ter uma referência histórica, é a própria subordinação da China, numa sequência de guerras que tinham por motivo, no século XIX, em nome da liberdade de comércio, manter abertas as rotas do narcotráfico. Não é isso? As guerras do ópio, não? Quer dizer, a China, o imperador chinês tentou limitar, regular o fluxo de ópio, e isso foi entendido pela Inglaterra como uma ofensa à liberdade de comércio, deflagrou sucessivas guerras contra o Império Chinês. Hong Kong foi tornado protetorado britânico no Butim, na Guerra do Opium, deixa de ser. E nessas guerras, quer dizer,
as muralhas da China. Tem uma passagem lá do Manifesto do Marx que diz: a mercadoria barata produzida pela indústria destrói as barreiras da muralha da China. Só que não foi só a mercadoria que destruiu as barreiras da muralha da China. A Inglaterra usou a sua vantagem tecnológica na esfera militar, oriunda da Revolução Industrial, para derrotar o Império Chinês, né? Subordinar, impor extraterritorialidade sobre grandes extensões do Império Chinês. Bom, esse processo, como vocês sabem, desemboca na Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial, ela representa uma ruptura da lógica do balanço de poder no sistema europeu. Quer dizer, várias... várias experiências de industrialização tardia marcaram o desenvolvimento de diferentes países europeus, Alemanha, Rússia, no final do século XIX. Houve também a própria experiência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram uma colônia, depois país. Não é neo-extrativista, porque é novo extrativista, velho extrativista, né? Era um país agrícola, a partir da adoção de uma política industrial que se origina em um dos federalistas, que é o Hamilton, que foi secretário do Tesouro. Houve todo o investimento, forte investimento na industrialização dos Estados Unidos, uma política absolutamente antiliberal, intervencionista, promotora do desenvolvimento, e a ascensão econômica dos Estados Unidos ali, sobretudo na segunda metade do século XIX, na passagem do século XIX para o século XX, lembra hoje o que é a ascensão da China na economia global, agora no final do século XX, início do século XXI. E com os processos de industrialização tardia também, a ascensão da Alemanha, em particular, com muita força. Depois da Revolução Meiji, também industrialização acelerada tardia no Japão. Quer dizer, isso, no caso da Europa, levou uma ruptura no sistema de equilíbrio europeu, polarização entre dois grandes campos de polarização, e deflagrou a Primeira Guerra Mundial. As razões para isso nós podemos até discutir, mas de fato, quer dizer, a Inglaterra já se revelava então, depois de um século, com potência hegemônica, com potência decadente, em termos do seu dinamismo econômico, da capacidade de preservação de posições de proeminência. No entanto, a estruturação do sistema internacional e, sobretudo, das suas ramificações coloniais, que agora se dirigiam fortemente para a África e para a Ásia também, já não correspondiam à sua capacidade produtiva e à sua liderança tecnológica no mundo. Bom, Primeira Guerra Mundial, nós sabemos, deu aso ao triunfo da Revolução Soviética, no contexto da distribuição causada da crise gerada pela Primeira Guerra. Abriu-se um período de transição no sistema internacional, um período entre guerras, né? Tem um autor, Yedkar, historiador muito conhecido, britânico, também um estudioso da experiência soviética, do sistema internacional, caracterizou isso como os 20 anos de crise, justamente a instabilidade gerada pelo colapso do sistema de poder europeu, período que guarda semelhanças com a transição atual, né, em termos de aumento de conflitos, recurso ao protecionismo, instabilidade internacional. Isso desemboca, como nós sabemos, na Segunda Guerra Mundial.
Na Segunda Guerra Mundial, emerge a ordem que agora entra em crise. Era uma ordem marcada pela hegemonia americana no mundo ocidental, mas com expressão global, né? De certa maneira substituindo a hegemonia britânica do século XIX, mas no contexto da derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, que viu nascer um sistema mundial alternativo articulado pela União Soviética. Um campo socialista operando em lógicas e dinâmicas distintas da economia capitalista mundial e, portanto, é uma ordem que se estabelece como bipolar, acabou sendo cunhado como a ordem da Guerra Fria, porque, apesar de haver muitos conflitos, nunca houve um conflito direto entre as duas potências dominantes, Estados Unidos e União Soviética, à época, e se estruturou o sistema internacional, no caso dos dois sistemas mundiais, amparados por um sistema de segurança coletivo que é o que está consagrado no Conselho de Segurança da ONU. Né? A ideia de que os países vitoriosos da Segunda Guerra Mundial estabeleceriam um sistema de segurança coletivo em que cada um teria o poder de veto para a sanção de ações militares, né? Legítimas ou legais, no sistema internacional. Do ponto de vista do ordenamento da economia capitalista global, os acordos de Bretton Woods, a afirmação da hegemonia americana através da referência ao dólar, o uso do dólar como moeda de valor, de referência de valor, com conversibilidade garantida, dólar-ouro, pelo Estado americano, né, pelas autoridades monetárias do Estado americano. E em torno desse sistema emergiram várias instituições multilaterais, diversas áreas, né, educação, meio ambiente, saúde, trabalho. Então, o esboço da ordem que emergiu da Segunda Guerra Mundial. Essa ordem dura até o colapso da União Soviética e do campo socialista em 1989. E aqui vale a seguinte... E desse ponto de vista, houve um vitorioso na Guerra Fria, que foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos apostou no esgarçamento da capacidade da economia soviética e dos países que compunham o bloco soviético sustentar o esforço de manutenção de paridade estratégica, sobretudo nuclear, né, com os Estados Unidos. Quer dizer, o fato de serem duas superpotências nucleares à época, né, isso garantiu que a guerra ficasse fria, né, porque operava o princípio da destruição mutuamente assegurada, a sigla em inglês é MAD, né? Louco, né? Mutually Assured Destruction. Então, isso colocou limites até onde a escalada poderia ir. Não chegou a haver um confronto. Chegamos perto ali na crise dos mísseis de Cuba, né? No início dos anos 60. Foi onde chegou mais perto, mas, digamos, em última instância, preservou-se o princípio de não haver um confronto aberto, embora em diversas regiões do mundo esse confronto persistiu. Nesse contexto também acho que vale uma observação que para nós hoje isso parece natural, mas é uma conquista histórica recente, que apenas nesse período do pós-guerra que o direito à autodeterminação, o direito à organização em comunidades políticas soberanas, ele se estende para todo o globo, né? Porque até então, até a Segunda Guerra Mundial, era um sistema
europeu-americana com ramificações coloniais na Ásia e na África. Né? É só com a descolonização do pós-guerra que o direito à autodeterminação, o direito à auto-organização em estados, né? Ele se torna global. Né? Então, até isso. Se você pegar ali Liga das Nações, eram 50 estados mais ou menos, né? No início do século XX, agora 193, 194, não sei o que dizer. Quer dizer, o princípio da autodeterminação, do direito a se organizar politicamente em Estado e se autogovernar, ele é generalizado, né? É globalizado, digamos assim, essa forma política nesse período. Bom, aqui, nós estamos abrimos com o colapso da União Soviética e do campo socialista, uma transição na ordem mundial, né? Porque aquele sistema de segurança coletiva ancorado numa dualidade sistêmica, porque, na minha interpretação, a Guerra Fria não era meramente um confronto entre superpotências nucleares. Né? Ela expressava um confronto entre dois sistemas mundiais que operavam em lógicas antagônicas. Né? Então eram dois sistemas. Né? Isso é o que estruturava a Guerra Fria, o fato de serem dois sistemas mundiais. Né? Um é desmantelado. Né? O que se anunciava com o colapso da União Soviética e o desmantelamento do bloco soviético do campo socialista era a ideia de que, dado que o restante do sistema estava sob a hegemonia dos Estados Unidos, agora o mundo viveria uma nova ordem mundial. Tinha até aquelas músicas, tinha uma música do Caetano Veloso, não é isso? Daquela época. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Mas o que se anunciava é assim, bom, agora é a nova ordem mundial unipolar sob liderança americana. Isso é o que no início dos anos 90 muitos autores raciocinavam que esse seria o desenho. Né? A própria Guerra do Golfo, é que tem muita gente mais jovem, a Guerra do Golfo, a primeira guerra deflagrada contra o Iraque. Né? O Iraque, nesse período, invadiu o Kuwait. O Kuwait tinha sido um distrito do Iraque, originalmente, né, quando se pôs fim ao colonialismo, depois se tornou um Estado independente, evidentemente por causa do petróleo. Descobriu-se muito petróleo ali. Quando o presidente Bush, pai, vai ao Congresso americano defender a Guerra do Golfo, ele defende nos seguintes termos: não, essa é o primeiro conflito da nova ordem mundial. Não vai haver, o sistema internacional não pode permitir qualquer conflito por fora da ONU. Né? Nós vamos afirmar agora a ONU como terreno de resolução de diferenças, e qualquer ação de guerra que não tenha autorização do sistema de segurança da ONU tem que ser punido. Então, era a lógica a seguinte: era o sistema multilateral punindo, sob liderança americana, né? Punindo o Iraque por ter invadido um país soberano, o Kuwait, sem ter o respaldo do sistema de segurança da ONU. Então, quer dizer, é a nova ordem, isso vai consolidar a nova ordem. Conheci isso na época do Fukuyama, o fim da história, isso, o mundo tinha chegado ao fim da sua evolução. Agora, o que dividia o mundo eram os países que já tinham chegado ao fim da história, que eram os países liberais, e os que não tinham chegado ao fim da história, que teriam que ser levados ao fim da história por mal ou por bem, né? Conforme essa ideologia, essa doutrina. Bom, o que se anunciava como nova ordem sob liderança em contexto dos Estados Unidos, baseada em instituições multilaterais que compunham o sistema ONU,
Isso não foi uma ordem, foi um momento. Né? Foi um momento que rapidamente se desfez. Né? Rapidamente se desfez. Quer dizer, ao longo da década de 90 e entrando no século XXI já, os Estados Unidos teve crescente dificuldade de fazer valer as suas preferências, a sua orientação no sistema multilateral. Cresceram e multiplicaram-se resistências, a ponto que os próprios Estados Unidos se envolveram crescentemente de forma unilateral em ações de intervenção e agressão armada, voltando ao próprio Iraque. E administrações democrata e republicana. Né? O próprio Clinton bombardeou o Iraque. Eu me lembro, estabeleceu, sempre vocês não se lembram, quem tem mais idade ou experiência de acompanhamento vai se lembrar. O governo Clinton estabeleceu uma zona de exclusão aérea sobre o norte do Iraque, né? Retirando o controle do Estado iraquiano sobre aquele território. A Al-Qaeda começou a operar naquela zona. Né? Quer dizer, isso sem qualquer mandato da ONU, ou a intervenção na Guerra Civil da Iugoslávia, ou a intervenção da OTAN sem qualquer mandato da ONU. Então, quer dizer, ele crescentemente se envolveu em ações de intervenção unilateral, totalmente à margem do sistema da ONU, e o ápice disso foi a resposta aos atentados terroristas lá de 11 de setembro de 2001. Ele deflagra uma guerra, é até interessante, foi Bush, não filho, não mais o pai, e não tem mais nenhuma referência no discurso que ele faz no Congresso dos Estados Unidos, a ordem multilateral, é aqui o seguinte, olha, eu vou fazer, em inglês, Coalition of the Willing, né? Eu vou fazer a coalizão dos que estão comigo sem qualquer mandato na ONU para tal. Isso no Afeganistão. Na sequência vem a invasão do Iraque, baseado, hoje é mais do que patente, em fake news. Né? Não tinha tanta mídia social quanto hoje, mas foi todo um argumento baseado na ideia de que o Estado iraquiano possuía arma, destruição em massa, e os inspetores da ONU estavam lá, né? Dizendo, não encontramos nada. O Colin Powell vai lá, não, nós vamos punir. A Rússia tinha anunciado o veto, a Alemanha se opôs, a França anunciou o veto, China anunciou o veto, e a guerra foi deflagrada. Então, o unilateralismo predominou. Né? E isso reflete esse ponto que eu gostaria de chamar ali, é que nós vivemos, e por isso essa transição é tão prolongada e cruenta, né? Nós vivemos uma transição singular no sistema internacional ao longo dos últimos 40 anos aqui, que caracterizam a existência aqui do Departamento de Ciência Política. Porque as transições anteriores que eu me referi, que eu coloquei no slide ali, eram transições oriundos de guerras. Né? E os termos da nova ordem eram negociados em acordos de paz que punham fim às guerras. Né? Pensar em Versalhes, essa é a lógica. Né? Você tem uma guerra, um conflito, há um processo de negociação e você estabelece os termos da nova ordem que emergirá do conflito. Nesse caso, não houve guerra aberta entre a União Soviética e os Estados Unidos. Houve capitulação de um lado. Na prática foi isso que aconteceu. Né? Quer dizer, todos os termos da ordem mundial desenhados lá em Yalta, em Potsdam, no fim da Segunda Guerra Mundial, foram abandonados pela União Soviética unilateralmente. Né? Unilateralmente pelo Gorbachev. Mencionei aqui a guerra do Iraque. Na guerra do Iraque, a União Soviética, que ainda existia, votou a favor
da guerra. Uma guerra que levava tropas da OTAN para dentro de um ex-aliado da União Soviética e próximo da sua fronteira, da União Soviética. Ainda existiu União Soviética. Então, houve a capitulação de uma superpotência, de uma potência que era e é, como herdeira da Rússia, superpotência nuclear. Isso é uma coisa nunca vista. É uma superpotência nuclear. Ela tinha alcançado paridade estratégica com os Estados Unidos. Então, houve uma capitulação e, aliás, os termos da nova ordem não foram negociados e vários termos, né? Quer dizer, eu me lembro até quem viveu que a doutrina quando começou a ruir lá sublevações lá nos países socialistas do leste europeu, queda do muro de Berlim, o pessoal se dirigiu para mas e agora? Como é que fica? Os acordos de Yalta? Não, vou adotar agora a doutrina Sinatra, né? I'll do it my way. Cada um faz do seu jeito, né? Então, quer dizer, liberou. E há um momento decisivo nisso, que é a negociação da reunificação alemã, que todo mundo estava preocupado com a reunificação alemã. Na época, a trajetória do nazismo impactou o mundo, né? E nos termos, o mais próximo que teve de um acordo foi justamente a negociação da reunificação alemã, que envolveu a Rússia, envolveu os Estados Unidos, a França e a Inglaterra. Era 4+1, a Alemanha, mas a Alemanha estava dividida a princípio em dois, né? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E na negociação, o compromisso verbal assumido e aceito por Gorbachev é que não haveria expansão da OTAN para além das fronteiras da Alemanha. Isso em um contexto que, na sequência, se opera o desmantelamento da União Soviética e, no desmantelamento, os países que adquiriam a sua independência, como a Ucrânia, adquiriam a independência com o compromisso de se manterem como potências ou como países neutros, não vinculados a qualquer aliança militar. Essa era uma das condições. Quer dizer, a crise e o enfraquecimento da Rússia, que se seguiu ao colapso da União Soviética, como nós sabemos, a fronteira da OTAN expandiu aceleradamente em direção ao Oriente. Mas nesse mesmo período, e aqui é o ponto que eu vou destacar, depois você me diz quando eu tiver, eu não sei se eu estou falando demais, mas nesse mesmo período houve uma reconfiguração profunda da economia política internacional em direção diametralmente oposta àquela ideia da afirmação da unipolaridade mundial sob liderança americana. E o que caracterizou... Isso é em um período muito rápido. Nós estamos falando aqui de 40 anos do Departamento de Ciência Política. Eu vou pegar aqui os 30 anos, né, do fim da Guerra Fria até a década de 20. Né? Em 3 décadas. O que caracterizou a evolução do sistema internacional nessas 3 décadas? A ascensão fulgurante de novos polos de poder no sistema, do que era a antiga periferia e semiperiferia do sistema internacional no século XX. A principal marca dessa ascensão é a da China, eu já mencionei aqui antes, ela reproduz mais intensamente a trajetória de ascensão dos Estados Unidos no final do século XIX, mas não é só a China.
Depois vou dar dados aqui sobre isso. Né? É a Índia, é a Coreia do Sul. É uma reconfiguração do sistema, na qual atributos de poder relativo muito importantes na economia e na sociedade do conhecimento, eles sofrem um processo acelerado de reconfiguração, de redistribuição, de desconcentração e agora, ao que parece, nova concentração, mas em outras bases, num período histórico extremamente curto, são três décadas. Então aqui, deixa eu ver se eu consigo passar. Esse eu já falei. Ah, não. Eu vou pular isso aqui porque tinha umas referências teóricas, mas eu estou de como entender a natureza do poder estrutural do conhecimento. Vou entrar direto aqui na parte mais empírica, que talvez... Vê se... Dá um para trás, sabe? Tá. Então, aqui, vou apresentar aqui as conclusões do estudo que eu fiz, tentando captar a profundidade dessa transição na economia política internacional das últimas 3 décadas. E eu peguei aqui 3 dimensões-chave do poder na economia política do conhecimento. Dinamismo produtivo, aí eu elaborei um indicador para contabilizar isso, que é a participação no PIB mundial medido por paridade de poder de compra, que é uma medida mais precisa, né, de produção de riqueza. Dinamismo científico e tecnológico, definido por participação na autoria de artigos publicados e indexados, né, publicados em revistas internacionais indexadas, as mais tradicionais, bases indexadoras, que são, eu usei a europeia, que é SJR, mas poderia usar a americana, Web of Science, né? Então, são fontes insuspeitas para medir o crescimento da produção científica dos outros, né? Então, o que eu vou mostrar aqui. E um terceiro, que é o dinamismo da inovação, participação no registro global de patentes. Como é que isso se distribui pelo mundo? E eu, aqui, como a turma do Departamento de Ciência Política, isso talvez seja conhecido de alguns, né? Eu usei aqui, eu adaptei os índices que são normalmente usados para medir graus de concentração, fragmentação de sistemas partidários, né? Que é os índices Rate e Taylor e do Laxo e Tajepera. Aí adaptei isso para fazer um índice de concentração, dispersão de poder relativo no sistema internacional em relação a essas 3 dimensões. Né? E indicar, né, esse indicador nos sistemas partidários indica o número de partidos relevantes. Né? E aqui ele foi adaptado para, naquele indicador, potências relevantes no sistema. Tá? Isso aqui eu poderia descrever um por um, mas eu vou talvez avança aí, sabe? Tem um que sintetiza, tem vários dados, pode ir para frente, vai dar uma tabela que sintetiza isso tudo ao final. Isso aí. Tá? Então, aqui é por dimensão, como é que ficou a distribuição relativa de poder em relação àquela dimensão de 1990 a 2020, quer dizer, sem atualizar esse estudo para 25, não tive tempo de fazer, porque eu estou nas funções de governo agora, vai intensificar esse processo, vai dar uma reversão, vai dar uma intensificada desse processo. Mas, em relação à participação relativa no PIB, e aqui também são países, mas a União Europeia eu tratei como bloco, União Europeia, e para ser comparável, a Inglaterra está dentro, né? Porque a Inglaterra estava dentro, depois saiu, então, para ficar comparável, eu somei a Inglaterra ao restante dos países integrantes da União Europeia. Então, por esse indicador, haviam 8 potências relevantes em 1990, houve uma relativa desconcentração, chegou a 9,7 em 2020, mas
ali tem a posição relativa de cada uma dessas potências. A União Europeia é responsável por 24% do PIB mundial, medido por paridade de poder de compra em 1990, Estados Unidos 20%, Japão 8%, Rússia 4%, China 4%, Índia 4%, Brasil 3%, México 2%. Em 2020, essa é a lista das potências relevantes, mas é um reposicionamento isso em 3 décadas. Em 3 décadas. A China passa de 4% para 18% de participação no PIB mundial, medido por paridade de poder de compra. A União Europeia cai de 24% para 17%. Estados Unidos de 20% para 16%. A Índia sobe de 4% para 7%. Japão cai de 8% para 4%. Brasil, infelizmente, cai de 3% para 2%. México 2%. Mas é uma reconfiguração profunda, em pouquíssimo tempo, em 3 décadas. 3 décadas. Se nós pegarmos o indicador de publicações científicas, aqui vale uma nota metodológica. Isso é um indicador muito usado para classificar revistas, qualidade de revistas, usado no âmbito da CAPES. Tem 2 bases principais. O SJR, que é o indicador que eu estou usando aqui, é o IMAGO, né? SJR. IMAGO é de um grupo econômico europeu. E, portanto, como ele compõe, é também um grupo editorial, ele tem forte presença de publicações europeias. No caso do Web of Science, que mede fator de impacto, é um grupo econômico dos Estados Unidos, que também publica revistas científicas, de mede a qualidade das revistas na base. Então, os 2 medem. Né? Aqui usei o SJR, que é o IMAGO, que é a referência europeia. Então, mesmo sendo uma referência europeia, você tem aqui a União Europeia, em 96, que é o dado que tinha, cai de 36 para 29. Estados Unidos de 31 para 16. A China não aparece em 96 como potência relevante. Já alcança 16 passos dos Estados Unidos. No Web of Science, a dianteira, que é a base americana, a China já ultrapassa os Estados Unidos em 2014, em termos de número de publicações científicas. Eu me lembro quando esse processo começou, algumas pessoas da academia dizendo, sim, mas isso não quer dizer nada, isso é quantitativo, não mede a qualidade da produção. O fator de impacto das publicações ocidentais é maior, mas com o tempo o fator de impacto acompanhou o crescimento do número de publicações. Há um delay, mas o mesmo processo se dá em relação ao fator de impacto. Mas aqui, Índia já com 4%, também com uma produção relevante, a Rússia recompondo a sua base científica depois de uma crise bastante grande no seu Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. E, no caso do registro de patentes, aqui em 1990 tem uma distorção, porque a União Soviética tinha um sistema forte de registro de patentes, mas ele era exclusivo para a economia soviética e do bloco soviético. Ele não tinha impacto global, mas dá um valor grande ali de patentes, mas sem abrangência global. Então tem uma distorção. Mas, no caso do Japão, era 22% das patentes, Estados Unidos 20% das patentes, União Europeia 15%. Como é que fica a situação? Estados Unidos e a União Europeia mantêm um patamar semelhante, Japão decai de 22% para 17%. Aqui a China aparece como a grande depositária, né, de patentes como indicador de inovação tecnológica. E a Coreia do Sul também com 9%, uma trajetória muito significativa. Então, tudo que eu queria destacar aqui é uma reconfiguração profunda no sistema internacional que está em curso, em que
se desloca o centro de maior dinamismo produtivo tecnológico, sobretudo em direção à Ásia. A perda de dinamismo relativo dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão, dos três, que, digamos assim, dominaram em grande medida a economia global na segunda metade do século XX. E eu acho que esse cenário ajuda a entender um outro fenômeno político, que é a ascensão da extrema-direita nos Estados Unidos e na Europa. E com impactos fortes aqui também, nós sabemos, na América Latina. Mas são movimentos de reação à perda relativa de poder que esses países estão fazendo, de fato, profundamente no sistema internacional. A agenda do Trump, o que ela busca fazer, e desse ponto de vista, ela é uma ruptura, ela busca mobilizar os recursos de poder que os Estados Unidos ainda detêm e as empresas americanas ainda detêm para estabelecer o que o Gilbert chamava de hegemonia coercitiva, tentativa de conter a perda relativa de competitividade e poder no mundo, né? Mas e transforma agora em agenda de política externa o desmantelamento da ordem liberal que os Estados Unidos criaram em Bretton Woods no fim da Segunda Guerra. Porque isso, quer dizer, aquela ordem liberal, até o Gene Vance, quando ele teve na Europa, falou assim: não, peraí, essa ordem liberal para nos beneficiar. Se não está nos beneficiando, vamos acabar com ela, entendeu? Então, deflagra essa guerra tarifária que nós estamos assistindo, que desarticula cadeias globais de valor, porque boa parte dessas cadeias comerciais são compostas por comércio intrafirma, né? São empresas multinacionais que estruturam cadeias globais de valor e elas são fortemente atingidas, torpedeadas por essa guerra tarifária deflagrada por Trump. Desestrutura cadeias produtivas globais em busca de uma renacionalização de cadeias produtivas nos Estados Unidos, geração de emprego. Mas o problema é que, o que esses dados revelam é que, assim, a perda de liderança científico-tecnológica é muito mais profunda do que isso. É muito mais profunda do que isso. Não à toa, a China está disputando, sobretudo na área de tecnologia de informação e comunicação, a fronteira, né? Então, é um momento, digamos assim, eu acho que nós estamos assistindo ao período em que se completa o desmantelamento da ordem que emergiu da Segunda Guerra Mundial. Da Guerra Fria já tinha ido, né? No final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas agora é a ordem liberal que é colocada em xeque, né? E que gera muita instabilidade, muita incerteza. É uma hora em que os conflitos se acentuam, é uma hora em que o extremismo de direita se fortalece como uma alternativa chauvinista, não vou chamar de nacionalista, chauvinista, antiliberal. Os custos da sustentação da ordem liberal
teriam sido excessivos e gerado retrocesso. Então, é uma era de incerteza crescente que nós vivemos no sistema internacional. Todos nós estamos estarrecidos com a escalada de conflitos que o mundo está assistindo. Mas, desfeita ou enfraquecida o ordenamento multilateral estruturado na Segunda Guerra, retorna agora com abrangência global, por isso o título que eu dei aqui é uma espécie de novo balanço de poder. Quer dizer, você tem Estados Unidos como força que perde posições relativas, mas mantém um poder estrutural muito relevante. Você tem a China em ascensão. Você tem a Europa obrigada agora a traçar um caminho próprio, não mais tão dependente da proteção nuclear econômica americana, sendo obrigada a se posicionar como força própria. A Rússia como potência nuclear, que ela continua como superpotência nuclear, que ela herdou o poderio nuclear da Guerra Fria, e é um ator que estreita uma aliança estratégica com a China, como é sabido. Tanto que o Trump tenta reverter isso, uma espécie de diplomacia do ping-pong às avessas, né? Porque na época do Nixon e do Kissinger era se aproximar da China para isolar a União Soviética. Agora ele insinua que ele é uma aproximação com a Rússia para isolar a China, mas o entrelaçamento econômico, político, estratégico entre China e Rússia é muito forte. E várias potências regionais agora cumprindo papéis importantes. A Índia surge como uma potência muito relevante. E é nesse contexto que nós nos encontramos aqui no Brasil, com uma democracia sob ataque, com incertezas em relação ao seu futuro. E é um cenário que eu posso dizer que, no caso do Brasil, o que ele deve buscar é ser um cenário de incerteza, mas que pode ampliar a margem de manobra do Brasil, do ponto de vista internacional. Mas ele pode, ao não adotar alinhamento automático com as forças dominantes desse novo balanço de poder, quer dizer, ter um posicionamento que viabiliza enfrentar desafios tanto do seu desenvolvimento quanto da necessária consolidação e defesa da democracia que nós temos que trabalhar aqui dentro. Então, termino por aqui, são temas que eu queria trazer aqui para a reflexão. Depois, eu vou deixar aqui a apresentação, que tem os dados todos detalhados ali, mas para não passar levar muito tempo, resolvi. Agradeço. Obrigado, Luiz.